Programa Cidade Aberta, segunda edição, começando aqui na nossa TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, e nos outros meios que nos ligam, o aplicativo de celular, o nosso site, Facebook, YouTube, enfim, as redes sociais bastante integradas com a programação da TV Cidade Farroupilha. O nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, semanalmente a sua presença aqui nos estúdios. Senair, eu queria te perguntar, eu sei que tu tens um caminho diário que tu percorres entre o centro de Farroupilha até a tua empresa ali no Rio Burati, a Furgobento, e tu usas diariamente, acredito que 2 ou 4 vezes por dia, o trecho então da 453 entre Farroupilha e até o Burati, entre Farroupilha e Bento, mas com passagem comparada ali no Burati. Tu estás feliz com o recapeamento asfáltico da 453 entre Farroupilha e Bento Gonçalves? Dos males o menor. É? Eu acho que sempre é válido, a gente tem que, mesmo que demorado, mas ver. Mesmo que tardio? Mesmo que tardio. Eu nunca estive nesses 24 anos a esse trecho bom. Mesmo recapeado. Nunca teve o trecho bom? Nunca. Sempre com trechos muito ruins. Quem passa aí sabe disso. Tem alguns trechos que eles não resolveram nunca, passa um recapeamento, logo em seguida começa a se esburacar de novo e fica. A entrada do São Marquinhos, por exemplo, de São Marcos, que antes do posto, logo depois da ITM ali, também, são 2 trechos, só para citar 2, que estão sempre com problema. Esse recapeamento sobe um pouquinho mais o asfalto, é uma casca de ovo, mas as chuvas vão provar isso. Um pouquinho mais, cada recapeamento fica o acostamento, que não é acostamento, já é o mato, cada vez mais alto. Cria um desnível grande aí, né? Cada vez mais perigoso esse trecho, e por isso, de vez em quando, um acidente fatal. Isso nos entristece muito, porque eu, pessoalmente, brigo pela duplicação da 453 desde o Olívio Dutra. Já são alguns anos. Alguns anos. E agora deixei, vai ver que eu sou um azarado, e esse pessoal mais jovem, está chegando lideranças novas na classe empresarial, consigo ter mais forças do que eu tive. Não vou ficar nem um pouquinho enciumado se alguém conseguir a duplicação da 453, porque é uma necessidade. Olha o que é esse trânsito daqui até o trevo da Tela Sul, porque o pessoal de Nova Prata, Veranópolis, toda essa região se socorre de Caxias e serve em Caxias. Caxias é um polo. Quanta gente que busca implementos aqui em Farroupilha, Bento Gonçalves, Caxias, setor moveleiro e tal. Então, esse trecho merecia um cuidado melhor. Até uma vez veio uma sugestão, e eu levei isso às autoridades, que a gente colocasse como pauta principal no Coreia de Serra uma autopista da região de Bento Gonçalves até o aeroporto. A gente derrubava as barreiras, aceitava o aeroporto em Vila Oliva e fizesse uma autopista. No exemplo Tiro rápido. No exemplo da Argentina, 4 pistas, uma de 130, outra de 120 ou 110, a outra e a última com 90, que é onde tu sai. Aqui na esquerda não sai para lado nenhum. Então, uma autopista mesmo. Sem interrupções, sem rotatórias, nada. Direto, né? Se você pega a pista da esquerda de 130 por hora, você, em menos de meia hora, você vai a Vila Oliva. Então, seria uma saída. Essa autopista, e toda a região de Bento e Garibaldi concordariam com isso. Porque a grande sacada dos governos estaduais e federal é a gente brigar. O aeroporto tem que ser em Garibaldi, tem que ser em Farroupilha, tem que ser em Vila Oliva, e eles aqui, enquanto eles brigam, nós assistimos. Não há aquela união de toda a região e dizer, nós queremos um aeroporto em Vila Oliva, mas queremos junto uma autopista. Isso é diferente. É um outro posicionamento. Não aconteceu, infelizmente não aconteceu. Mas um dia vai ter que acontecer. Eu não vou ver essa autopista no aeroporto de Vila Oliva. Acho que o aeroporto vai demorar muito, o aeroporto regional da Serra Gaúcha? Eles estão remendando o Hugo Cartegiani aqui em Caxias, estão ajeitando, o de Vacaria também. Sendo um pouquinho melhorado. A Dilma tinha prometido 16 aeroportos, só para o Rio Grande do Sul, 16 aeroportos, que eu saiba, não sei nenhum. Então, assim, há uma deficiência muito grande na infraestrutura, não só regional, como nacional, é uma deficiência muito grande, porque eu volto a dizer, faz tempo que eu não falo, vou falar,
nós cometemos nos últimos 2 governos, e estamos indo para o 3º mandato, esses últimos 3 mandatos erraram a geografia. Né? Um porto saiu em Cuba, um túnel saiu em Caracas, uma ponte saiu no Orinoco. Mas para aí, o Orinoco não é no Brasil. Então, assim, o erro geográfico que esses últimos governos cometeram está nos custando muito caro. Quanto custa transportar grão do centro produtivo do centro do país, Mato Grosso, até os nossos portos? Os nossos portos receberam uma boa melhora. A Rodrimar foi muito beneficiada com isso, todos sabem, né? Com os decretos do Temer e outros, e já vinha de antes também, os portos receberam uma boa melhora. Há um custo que só quem mexe com isso sabe, eu não saberia dizer quanto custou, e eu gostaria de cada obra pública fosse comparado com uma obra pública em outro país, porque o nosso país, nosso dinheiro, ele vale muito pouco, porque custa no mínimo em dólar o dobro da mesma obra em outro país. Esta deficiência, esta precariedade na infraestrutura, sobretudo rodoviária, mas também falando daqui a pouco de uma infraestrutura, de uma logística aérea, enfim, da nossa região ferroviária, bem lembrado, está fazendo com que a região já comece a pagar caro pela falta de investimentos dos últimos governos? A gente percebe que nós cada vez estamos mais longe de tudo e da competição. Se fosse pagar frete via ferroviária ou hidroviária, o meu custo da minha matéria-prima, eu tenho certeza baixaria no mínimo em 10% a 12%. Isso você, na matéria-prima, representa lá na ponta um valor bem interessante. Então, nós estamos no canto do país, onde a matéria-prima vem de lá, principalmente o minério, a chapa de ferro, no caso, vem do Rio de Janeiro ou de Minas. Vem a nossa matéria-prima. Aí você industrializa isso e vai competir com o centro do país, você recebe ali a matéria-prima. Do lado. Nós temos incentivos fiscais, aqui em Santa Catarina já começa. O meu concorrente de Santa Catarina paga em torno de 18% a menos na carga tributária dele, considerando a energia elétrica. Ele consegue ser mais competitivo. Eu fico assim, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais se fiscaliza. Eu não quero escravizar ninguém, mas as condições de trabalho, a fiscalização da legislação trabalhista, tu cria uma linha de vida dentro de uma empresa, que é obrigatório pelo Ministério do Trabalho para trabalhar em altura, custa 25, 30 mil reais. Tu cria não sei mais o que, tudo custa muito caro. Então uma empresa, para se adequar a todas as normas, NI, norma tal, custa caro. Eu sei que é importante para o trabalhador. Agora, o que eu estou falando é em competição. Em outros centros, não é bem assim. É tudo meio relativizado. Eu dou um exemplo bem claro. No interior do Paraná, existem confecções que não pagam impostos. A prefeitura faz vista grossa, o Estado faz vista grossa e dão emprego. Porque para o governo é muito melhor o emprego do que o imposto. Aqui nós temos uma visão ao contrário. Isso que agora ainda está um pouquinho mais calmo. Mas nós tivemos época que a fiscalização era assim, ferrenha. Eu não estou aqui pregando a gente sonegar e tal. Eu só estou dizendo as diferenças. Como é que eu vou competir pagando todos os impostos se ali no estado vizinho os próprios impostos têm uma diferença de 18%? É muita diferença. É muita coisa, não dá para absorver, né? Então nós não conseguimos competir com outros estados da federação. Então, quando você sente que a nossa economia está começando a andar, o pessoal, ao invés de comprar... E sem falar na debandada que muitas empresas aqui da nossa região estão tendo e indo para regiões em que a logística é mais favorável e que também há atrativos que nós aqui não estamos mais conseguindo oferecer. Parte da estrutura da Randon em Caxias do Sul está levantando voo para São Paulo. E a outra parte está em Chapecó. Com uma empresa enorme fabricando carretas baú, que não se fabrica mais em Caxias. Guerra fechou, Randon. A guerra quebrou a Randon. Foi embora. Está descentralizando, levando produções, unidades fabris para outros estados. Até quando a Marco Polo fica? Essa é a pergunta. A partir de que ano nós vamos ser uma nova Detroit?
Eu tenho falado sistematicamente, não queria voltar nesse assunto, mas há alguns meses eu venho chamando a atenção de que Caxias do Sul caminha no mesmo caminho que Detroit nos Estados Unidos caminhou no passado. Detroit era uma referência industrial e daqui a pouco ficou um deserto industrial. Se a gente comparar, Farroupilha tinha esse problema de ter... Com o setor calçadista. Centrado apenas no setor calçadista, levou um tombo. Quando eu cheguei a morar em Farroupilha, quando eu vim para Farroupilha, a situação estava caótica. Tem um ditado que diz assim, há males que vem para o bem, né? Aí o que acontece? Farroupilha aprendeu. O município se diversificou. Sim. Eu fiquei impressionado, eu já falei isso aqui, quando eu entrei na SIC, eu recebi um apanhado geral feito pelo Sebrae, eu não me lembro qual foi o órgão que fez esse apanhado, uma pesquisa no interior de Farroupilha e na cidade, para saber qual eram os seus potenciais econômicos, a metalurgia, o que tem o setor de mudas, o setor de frutas, o setor de verduras. Eu li ali que existia até o bicho da seda em Farroupilha. Como é que é o bicho da seda? Da seda. Olha, eu fiquei assim, é tanta coisa que Farroupilha produz que eu fiquei impressionado. Eu gostaria que isso se repetisse agora, que fosse feita uma nova pesquisa e ver cada setor com quanto contribui para o município. Qual é o setor que mais contribui? Deve ser ainda a metalurgia. Mas olha, as cantinas, o que desenvolveram as cantinas aqui em Farroupilha é uma grandeza. E aí você tem os móveis, você tem as mudas. O setor primário aqui é um espetáculo. Se você olhar o setor leiteiro, é muito bom. Tem até leite cabrito aqui. O que mais? Então a gente fica muito feliz pelo município ter essa diversidade. A Farroupilha teve no passado, a economia do município estava praticamente toda ela calcada em cima do setor calçadista, né? Aí vem com força o setor da malha, hoje nós somos referência na malha, temos referência ainda na metalurgia, mas com muita força no setor do plástico, no setor de papelão também, ou seja, Farroupilha tem embalagens, tem uma planta econômica diversificada. Então, não está livre de que uma crise acabe pegando todos. É muito mais difícil que isso aconteça, né? Sempre, eu vejo que no nosso setor, que é o setor rodoviário, de implementos rodoviários, Farroupilha, quando eu cheguei aqui, foi um momento muito difícil, porque as transportadoras daqui, não é? Indo mal a transportadora, é o borracheiro que vai mal, é o restaurante que vai mal, é a oficina, tem uma série, é uma cadeia. Os fornecedores de implementos rodoviários vão vender para quem? Está todo... Então, houve uma dificuldade muito grande no setor de transporte rodoviário, como aconteceu agora, de novo, a nível nacional. Porque quando diminui em 40 e tantos % o volume de carga transportada no país, diminui o volume de caminhões rodando o país. E aí um efeito dominó. Aí diminui a nossa demanda. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta, segunda edição. Hoje conversando com o empresário Sinair Gomes da Silva, aqui nos estúdios da nossa TV Cidade Farroupilha. Olá, amigos da TV Cidade, prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Joana Butelli, sou nutricionista. Estou encarregada de passar umas dicas para você sobre a nutrição. Hoje, a dica seria 5 cores no seu prato nas principais refeições. Né? Como chegaremos nisso? Bem colorida, bem variada, de tudo que tiver de mais saudável e orgânico, sem muita química. Prestem atenção no que estão comendo, que garanto que não terá erro. Cuidem muito hoje que a gente vê os restaurantes com os pratos tudo meio amarelo, né? Lasanhas com batatas, com arroz. Cadê o colorido desse prato? Então também não precisa botar tudo que acharem num buffet. Né? Acredito que se vocês colocarem as 5 cores que estou solicitando, sejam verde, a cenoura que é laranja, o branco do arroz, a carninha que já é marrom, nisso tudo vocês vão ter um bom equilíbrio no que estão comendo, variando nutrientes, dando o que o corpo está precisando, e a gente com isso evita pegar aquela futilidade que está ali na hora do almoço ou do jantar. Então olhem o prato, vejam se está faltando alguma cor, veja se tem água para beber no final da refeição, e esse é o equilíbrio para o resto da vida. 5 cores no prato, toda vez que se alimentar no almoço ou jantar.
Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, nosso programa de entrevistas, os assuntos do momento em discussão. O nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Senair, um assunto que eu queria tratar contigo também, enfim, foi destaque na imprensa nesta semana, uma pesquisa, um levantamento apontando de que a Previdência Social do Brasil teve um déficit, teve um prejuízo no ano de 2017 que passa de 260 bilhões de reais. Deve ser 267, 268 bilhões de reais. Eu te pergunto, como é que o rombo pode ser tão grande assim? Acontece que aquilo que a gente contribui para a Previdência não vai todo para o caixa da Previdência. Há muito dinheiro que foi colocado justamente na aplicação, em obras do governo. Se a gente for analisar, o governo federal é um dos maiores devedores da Previdência Social. Isso ninguém fala, não sei porquê. O governo federal tem uma dívida enorme com a Previdência. A Previdência Social, se fosse separada sempre entre iniciativa privada e setor público, nós estaríamos com superávit enorme. Agora, do jeito que está indo, e a gente percebe isso pelas atitudes do próprio governo, quanto foi o aumento dos aposentados? Não chega 2,07, 2,07. Aí o salário mínimo aumentou quanto? Não, os aposentados acho que foi um pouquinho menos, 2,07 foi o 2,07 foi o salário mínimo. E o aposentado, se eu não me engano, é 1 ponto alguma coisa. 1,8, se eu não chega a 2. Então eu fiquei preocupado sabendo onde eu gasto tudo isso, né? É muito dinheiro para mim. Então eu fiquei... R$17 a mais no salário mínimo. No salário mínimo.
isto é uma vergonha, e eu não entendi porque, sinceramente, eu esperava que os aposentados, através das suas federações, das suas associações, fizessem um barulhão, entrasse até na casa do Temer, assustado a Ana Marcela. E eu acho Por que a Marcela? Porque afinal ela anda muito acomodada. A Marcela não tem quase o que fazer, pô. Tu acha que ela tem alguma atividade? Mas ela não quis o Palácio do Planalto para residir. Mas ela paga todo mundo para fazer tudo. Então ela não vai. Eu acho que ela não está fazendo nada, a não ser malhar, né? Então eu acho que os aposentados, esse pessoal todo, quem ganha um salário mínimo, por exemplo, mas vai viver uma inflação 2,7 na casa dele. Porque no Brasil todo não foi. Esse pessoal que ganha salário mínimo, a inflação dele não foi. Porque o gás, quanto aumentou o gás? 30%? Ou mais? Ou mais. E tudo. Combustíveis, 25%, 30%? Mas eu estou falando que quem ganha salário mínimo não usa combustível. Só que o combustível impacta no. E lá no mercado, e os remédios e farmácia? Remédio, não precisa dizer mais nada. A gente aposentado normalmente usa remédio. Menos o azulzinho, todos os outros. O azulzinho não resolve mais. Então, a gente aposentado, chega numa idade, a gente precisa de remédio. O Cineiro fala do azulzinho, é aquele remédio que tem aquela tarja azul na caixa. Não é o Grêmio, não é o Grêmio. Calma, não fiquem pensando em outras coisas. Então, assim, o grande problema nosso no Brasil é que há uma clara falta de interesse a esse pessoal que tanto contribuiu com a nação, que manteve as aposentadorias, inclusive do seu Michel, que se aposentou com 55, já faz 20 anos quase que ele é aposentado. E está ganhando mais o salário de presidente da República, né? E deve ter mais algum outro lá, porque eles sempre arranjam outros caras que a gente nem sabe que eles faziam, e eles estão se aposentam. Então, com tudo pago, aquela história toda que o presidente agora tem direito, né? Eu acho que basicamente ele pensou nisso. Eu tiro a Dilma, eu assumo e ganho as mordomias de ex-presidente. Ponto. Mas ele tem muito dinheiro, é um dos homens mais ricos do Brasil. O que mais me impacta... Se iguala então ao Donald Trump? Olha, eu preferia ter o Trump aqui. Eu vou fazer um parênteses e dizer por quê. O Trump... Ele está reduzindo impostos lá nos Estados Unidos, hein? É isso aí. Primeiro, ele é um desequilibrado mental, isso é uma coisa. Mas mesmo assim... O Temer não é desequilibrado mental? Era melhor que fosse. O cara me consegue diminuir 23%, se eu não me engano, dos impostos, da carga tributária. Ferrou com todo o submundo econômico. Porque qual é o investidor que vai vir para o Brasil com essa carga enorme, quando ele pode investir no mercado americano? Recuperou os empregos, né? Enquanto nós aqui estamos patinando, rezando, porque parou de criar desemprego, e criando um pouquinho de emprego, a gente já está fazendo festa. Mas os 13, 14 milhões de desempregados... E é por isso que tem muita gente em Porto Alegre fazendo festa, porque estão desempregados, vão fazer o quê, né? Então, assim, o grande problema do Brasil é que esse pessoal que contribuiu agora está sendo jogado no segundo plano. Esse pessoal merece muito mais respeito do que o nosso presidente e que os últimos presidentes. O Lula, vamos fazer justiça. O Lula deu aumento do salário mínimo e aumento para os aposentados. Aumento real. Isso. Sim. O Temer agora nem conseguiu repor o aumento da inflação, no meu ponto de vista. Não repôs a inflação. Então o Temer vai ficar para a história do país como ficou o Fernando Henrique. O Fernando Henrique ficou como o massacrador de aposentados. Sim. Que os aumentos, congelou os salários. O salário congelado. Então isso tem tantas coisas que impactam muito mais que os governantes não tomam iniciativa do que simplesmente massacrar quem ganha um salário mínimo, que já é o salário da fome. Hoje não chega a $300. E se a gente pegar R$900 no mês e fazer uma compra, um rateio, com os remédios, com o plano de saúde, já está indo longe demais. Não precisa nem o plano de saúde e o aluguel dá o... Não, só o plano de saúde, dependendo da situação, já leva tudo, o casal, tudo, né? Dependendo do... Né? Então, se a gente olhar, eles estão com um desrespeito muito grande com essa gente que fez tanto pelo país, produziu tanto e manteve eles ganhando o seu salário. Por isso, reforma da Previdência é necessária ou é balela do governo? Ela é necessária desde que... Justa, desde que mexa com os grandes valores. Não adianta ele querer fazer uma reforma do aposentado para chegar aos 65, 70 anos para se aposentar. Eu falo só o seguinte, qual é o nordestino que se aposenta com 70 anos? Com 60 ele está morto. Quer dizer, no sul do país, Veranópolis, por exemplo, pode se aposentar com 80, por isso vive até 100.
Então fica 10 anos aposentado. Mas, falando sério agora, a nossa região aqui, nós temos uma longevidade. Tá? Mas não é por isso que a gente tem que ser taxado diferente. Eu acho que aí a gente trabalha bastante, a nossa região é de pessoas trabalhadoras, no geral. Nós somos um povo que trabalha mesmo. Nós, no máximo, para se aposentar com 60 anos. Os 53 estava bem. Os 63 estava bem. Só que o problema é que eles botaram aqueles 20% de desconto. Que é o Fernando Henrique criou. Que o fator previdenciário, então, sim. Chamado pedágio. Começou essas barbaridades ainda com o Fernando Henrique. Cada vez que eles fazem uma reforma, prejudica quem trabalhou uma vida toda. Quem trabalhou um pouco, se encostou num serviço público, se aposenta antes com o salário integral, esse sim. Por isso que está todo mundo indo para o serviço público. No setor privado, primeiro, as vagas de trabalho não estão sendo abertas, porque a economia faz que vai e não vai, e esse ano vai ser assim, faz que vai e não vai, porque ninguém vai... É ano político, por isso? Político, e ninguém vai... Mas, pelo amor de Deus, tem muitos planos engavetados, muitos projetos engavetados nas indústrias brasileiras. Só que ninguém tem coragem de colocar o seu capital, correr risco. Porque daqui a pouco, na Venezuela, ninguém mais é dono de nada. E aí? E aí como é que fica? A Venezuela é bem pertinho de nós e tem muita gente querendo que a gente copie o sistema da Venezuela, que é o mais justo. Sim. Bom, deixa eu te fazer mais uma colocação. No campo político, o tabuleiro político para a presidência da República, alguma novidade, já que é ano eleitoral? Claro, tem toda esta incógnita do ex-presidente Lula, mas enfim, quem que tu acha que vai estar no jogo eleitoral aí, na corrida eleitoral? Olha, presidência da República. Segundo se sabe, segundo se ouve, Lula disputa... Independente da situação de Porto Alegre. Qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, ele disputa. Porque tem brechas aqui, brechas ali, brechas lá, e ele tem o Gilmar. Sim. Ele tem o Gilmar. Ele tem o Lewandowski, ele tem o Dias Toffoli, ele tem. Sim. Então, dizem que ele disputa a eleição de qualquer jeito. Bolsonaro é o nosso Trump tupiniquim. É o nosso Trump tupiniquim. Então, não sei o que a gente percebe nas ruas é que se não surgir um fato novo, ele vai ser o próximo presidente. Bolsonaro. E até eu vi uma vidente afirmando, que ela adivinhou muitas coisas, inclusive que o Temer seria o presidente da República, e ela, outras adivinhações, e ela garantiu que o Bolsonaro será o nosso próximo presidente. Eu quero te dizer que as possibilidades são grandes. O senador Álvaro Dias, se comenta também, do Podemos, Paraná. Eu te digo que ele não tem o que falta para ele é a passagem de uma imagem de alguém confiável. Fez um bom governo quando foi governador do Paraná. Mas o Paraná é uma coisa. É uma coisa. São Paulo, Rio e Minas é outra. E hoje, mais do que nunca, eu sou de uma época em que o Rio Grande do Sul governava, São Paulo trabalhava e o Rio de Janeiro vivia, se divertia. Hoje as coisas se inverteram. O grande desequilíbrio se chama São Paulo hoje. Geraldo Alckmin é mais do mesmo na política? O Geraldo Alckmin continua sendo chuchu, né? Não tem gosto, não tem cor, não tem cheiro, não decola. Ele é minado pelos próprios companheiros de partido. Então, o PSDB é um partido para andar na carona, não é um partido para ser governo, porque nem entre eles não se entendem. E tem uma coisa, historicamente, e vai continuar ainda mais um bom tempo, enquanto não se fizer uma reforma, o PMDB vai ser governo independente do próximo presidente. Isso é uma coisa que a única aposta que a gente pode fazer com certeza de ganho é essa. O PMDB vai ser governo. Vai estar junto. Porque não se pode governar neste país sem o PMDB. O ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes? Olha, nem no Ceará ele não se elege. Nem o cearense não vai votar nele, escuta o que eu estou te falando. Ele não vai decolar. Henrique Meirelles, aposto que não vai dar certo também? Não, porque ele está tentando descolar do tema, mas não vai conseguir. E depois não tem carisma político. Ele é um técnico. Não tem como. E vai que no meio de todo esse tabuleiro político, o atual presidente Michel Temer resolva candidatar-se à reeleição. Faz os 3% dele. Faz os 3%? Ele vai fazer... Mesmo que a Marcela Temer diga que não, e ele vá querer ir. Bom, aí ele tem duas perdas. Eu acho que... Porque a Marcela não quer mais ele como presidente disso, presidente daquilo. Só como presidente? A Marcela hoje, segundo as más línguas, e sempre tem más línguas em tudo que é lugar, inclusive em Farroupilha, né?
Segundo as nossas línguas de Brasília, o que ela quer mesmo é ver ele dentro do caixão. Que maldade, né? Que Senair, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez na programação da TV Cidade no Cidade Aberta. Até semana que vem. Até semana que vem com mais abraços. Eu espero que nossos telespectadores mandem sugestões também, porque senão a gente fica aqui... Sim. Podem nos desafiar, né? Pode, não tem problema nenhum. A gente tem o direito de errar Com também, certeza. como os nossos políticos têm o direito de errar. Interpelem na rua o Senair e coloquem a pauta, o assunto. Interpelem a mim na rua também. Olha, quero ouvir tal assunto, vamos falar sobre tal assunto. Vamos pesquisar. Se a gente não sabe, a gente vai em busca dele e a gente vai procurar trazer a explicação na medida do possível para o nosso telespectador, com certeza. Até a próxima, então. Muito obrigado. Camisa nova também na próxima terça? Ah, com certeza. Tu renovou o roupeiro no final do ano? Tive que renovar tudo. Tá certo que meus cabelos desbotados, né? Porque esse é o grande problema. Uma vez eu senti uma tinta que não desbotava. Agora você vai na chuva, olha como desbotou. Desbotou. Eu vou ter que cortar para... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O gosto pela escolha é teu? Meu. Ou foi presente das tuas filhas, da tua esposa? Esse aqui é meu. É teu? Esse aqui eu queria ver um pouco mais colorido, né? Tá bom então. Verão. Chegando. Ou chegando não, já passando, melhor dizendo, né? Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui pelo canal 14 da NET e outras plataformas. Até o nosso próximo programa aqui na nossa TV Cidade Farroupilha.